Ao mesmo tempo, o sistema eu vejo realmente, a parte do mercado não abraça o PT, eles estão abraçados com o Bolsonaro agora, nesse momento que a gente está falando aqui. Mas existe um outro braço que é muito influente que abraçou o PT, na minha opinião, que é o braço da mídia. Não. Quem que seria esse? Ah, pô, todos os canais de jornalismo mainstream, a TV. Não. Porque hoje em dia eles são tão contra o Bolsonaro que eles acabam sendo a favor do Lula. Mas e a terceira via? Eles mataram a terceira via. Não. A terceira via tá vivinha aí. Quem que é a terceira via? Simone Tebet. Ah, tá vivinha nada, ninguém fala sobre ela. Não, tá, ninguém. Mas aí que tá, ninguém fala, porque não é para falar. Ainda não tá no momento. Você acha que chegando mais perto das eleições eles vão ligar as turbinas do maquinário político midiático para... Eles vão, isso aí é certeza. Se eles vão conseguir ganhar é outra história, mas que eles vão. Eles têm essa jogada, eles têm. Mas aí eu acho que eles estão sendo meio burros, né? Porque é difícil hoje em dia você construir uma campanha em 3 meses, né? Tipo, o Bolsonaro, ele ganhou porque ele ficou 4 anos fazendo campanha. Você precisa se apresentar hoje em dia através das mídias sociais de uma forma mais consistente, constante e para você até cativar a influência. Porque a mídia mainstream, ela não controla as mídias sociais ainda. Estão tentando, inclusive sua censura e a minha um pouquinho, que não foi tão censura, porque eu só fui desmonetizado no caso de vocês, eles estão querendo realmente banir o canal de vocês, mas esse movimento é com certeza uma tentativa de controle das mídias sociais. Pela imprensa, pela grande imprensa. Pela grande imprensa e pelo status quo aí que não gosta muito do Lula, no caso, e nem do Bolsonaro. E nem do Bolsonaro. Mas você acha que... Então, aí eu acho que eles estão meio que vacilando, né? Porque para Simone Tebet realmente se ter uma divulgação grande, um engajamento forte nas redes sociais, isso tinha que ter sido construído com mais tempo, pelo menos é a minha percepção. Mas ela não precisa das redes sociais. Ela vai ter a Rede Globo, Rede Bandeirantes. Mas aí que o jogo mudou, na minha opinião. Posso estar enganado, posso estar achando que as redes sociais são mais fortes do que elas são. Não, não são mais fortes do que isso. Não. Você acha que hoje em dia quem realmente ainda domina a narrativa política é a mídia antiga? É porque o cidadão comum, digamos assim, ele não é muito ativo nas redes sociais. Será que não? Eu acho que... Tem muita gente que está fora disso. Eles vão aparecer na rede social também. Mas o poder da imprensa geral... Porque acontece o seguinte, veja bem, a gente fala Rede Globo, né, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, mas isso aí não são 2, 3 jornais. Esse é um complexo de imprensa no país inteiro que deve ter uns 100 mil órgãos de imprensa diferentes, de rádio, de televisão. Tem até a rádio da faculdade. Então, aquilo que esses grandes jornais falarem vai se espalhando em todos os lugares. E eles têm presença também nas redes sociais, esses jornais. Sim, mas sabe por que eu sou um pouco cético? Porque com a tentativa de assassinato de reputação minha que eles fizeram e ainda fazem todo dia, se eles tivessem essa força tão grande, eu acho que eu sairia na rua e seria morto. Não. Acontece o seguinte, apesar de você ter um público grande, você ocupa uma faixa inferior dos grandes meios de comunicação. Ah, sim, eu não sou uma Globo. Então eles nunca vão exagerar, porque a concorrência não é tão perigosa assim. Entendi. É porque, pô, saiu no Jornal Nacional, né? Saiu... Não, eles fazem. E todo dia sai notícia em tudo que é canto. A gente já saiu também no Jornal Nacional. Volta e meia a gente está no Jornal o Globo, na internet, no Jornal Impresso. Mas mesmo assim eles não conseguem passar essa narrativa como verdade para a população. A população está mais esperta. Eu acho que eles já perceberam, a maioria das pessoas perceberam o jogo da mídia. Não sei se a maioria, mas uma grande parte das pessoas perceberam que a mídia é manipuladora e que ela não tá... Tudo que ela publica não é a verdade, sim a narrativa que eles querem implementar. Né? Não, um pouco isso daí é uma ilusão de ótica. É um público restrito que pensa assim. É grande, mas não é uma maioria. É grande assim, passa de 1 milhão, de 2 milhões de pessoas.
São alguns milhões de pessoas. Mas no Brasil, os eleitores são 100 milhões. Sim. 100 milhões significa que, mesmo que você tenha 10 milhões de pessoas que estejam atentas, façam parte desse circuito, você tem 90 milhões que não fazem. Não sei, cara. Eu acho que esses 90 milhões perceberam já, eles sentem. Talvez eles não tenham percebido conscientemente, mas eles têm uma desconfiança inata da mídia. Assim. Eu concordo com você, mas o problema aí não é eles gostarem da Rede Globo. O problema é eles serem manipulados pelo tipo de informação que vai ser publicada. Depois, você tem também o esquema partidário, que carrega voto, né? E se eles conseguirem, porque eles são muito poderosos, agrupar uma força considerável dentro dos partidos, eles têm condição de virar uma eleição. O que você está pensando dessa próxima eleição aí? As pesquisas demonstram, pelo menos estatisticamente, que o Lula tem uma vantagem sólida em cima do Bolsonaro. Você acha que isso é narrativa dessa mídia ou você acha que essas pesquisas são realmente críveis? Eu acho que é uma realidade, mas é uma realidade volátil. Não é uma realidade sólida. Porque o pessoal faz a pesquisa sem ter uma atitude maliciosa contra o Lula. Então, o resultado que sai é mais ou menos espontâneo. Mas é por inação dele, que eles não querem também. Porque se aparecesse, veja bem, se as pesquisas mostrassem que o Bolsonaro está ou na frente do Lula, ou pau a pau com o Lula, uma parte da burguesia que ainda não foi para o Bolsonaro, iria toda para o Bolsonaro. Entendo. Mas é que, sei lá, eu fico um pouco cético nessa super margem do Lula, porque a gente vê nas mídias sociais e na rua, a gente não enxerga, por exemplo, o Bolsonaro, por mais turrão que ele seja, você enxerga, quando ele sai na rua, um apoio popular muito grande. O Lula, a gente não vê ele saindo na rua, entendeu? Ele foca muito em ocupar espaços que já são dele. Ele dá entrevistas para mídias que são favoráveis a ele vai em congressos de esquerda, ele não faz esse teste popular para pôr em prova a sua popularidade na rua. E talvez isso me deixe um pouco enganado da realidade, porque de um lado eu vejo o Bolsonaro saindo na rua e tendo muito apreço popular, e de outro lado eu vejo Lula não saindo na rua. Aí eu fico pensando, pô, se o cara tem 54% da população, ou 53%, não sei, era 50% alguma coisa. O Lula estaria com 40% agora. Se ele tem tudo isso, era pra gente ver uma manifestação popular, física, grande também para ele. Não, mas em vários lugares tem. Em vários lugares tem isso aí. Eu não vejo, pode ser que a mídia esteja não me entregando essas informações, mas eu não vejo tanto, entendeu? Eu não vejo tanto. É possível, porque eu conheço a atividade da campanha do Lula mais de perto do que você. Claro. Não, ele tem essa popularidade, é grande, mas acontece o seguinte, não é uma coisa consolidada. O voto do Bolsonaro que aparece é um voto bem consolidado. O pessoal tem convicção de que o Bolsonaro é a única alternativa. O Lula, uma parte do voto do Lula é também consolidado, talvez até maior do que a do Bolsonaro. Mas uma parte desses 40% é um voto flutuante. Um voto contra o Bolsonaro? Ou um voto... Contra o Bolsonaro. Só tem o Lula. O Lula é bom, ninguém está falando mal dele. Mas se amanhã, por exemplo, começarem a aparecer notícias contra o Lula, né? Se aparecer algum escândalo, alguma coisa do gênero, esse voto tende a mudar. A mudar. Por que o Lula não está falando sobre o STF? Por que ele não está... o Lula, o PT não manifestou apoio ao PCO no momento em que vocês estão sendo censurados de uma maneira autoritária e ditatorial. Por que será? Por que eles não estão comprando a briga dos seus? Olha, nós não conversamos com o PT ainda sobre isso. Nós estamos procurando marcar uma reunião para conversar. Mas eu acho que
tem dois problemas aí. Primeiro que o PT tem um pouco de medo de Brigar com a mídia? abraçar essa briga. Por que exatamente você acha? Porque pode se voltar contra eles. Eles se sentem, né? A doutrina da campanha do PT é uma doutrina de marketing meio tradicional, que é assim, se você está na frente, não faça nada estranho para não perder voto. Uhum. Que eu acho que não vai funcionar aqui, porque as coisas estranhas vão acontecer independentemente do PT. Então eles têm medo de comprar uma briga com o STF. E segundo lugar, eles têm um problema que é o seguinte, eles até agora, eles entraram de cabeça na ideia de que toda essa operação é simplesmente para reprimir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é mau. Entendi. O pessoal não quer o Bolsonaro. Tudo bem que esse pessoal é de direita, mas eles não são do estilo Bolsonaro, eles são pessoas mais civilizadas ou coisa do gênero, que é tudo bobagem, porque esse pessoal aí é tão agressivo ou talvez até mais agressivo do que o Bolsonaro. Eu acho que é uma concepção totalmente equivocada deles, mas eles pensam isso. Eles não percebem que a operação das fake news é uma operação para controlar as eleições. E se você controla a eleição, você vai controlar a eleição em favor da pessoa que você achar que deve ganhar a eleição. Vai favorecer essa pessoa. Pois é. E essa pessoa muito bem pode ser a terceira via. Eles estão achando que não, que o STF está numa posição legalista, está tentando manter a lisura da eleição, que é absurdo. Porque Será que eles acham isso mesmo ou é aquilo que você estava falando antes de, tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Mas precisaria ter uma explicação. Por que esse inimigo está contra o Bolsonaro? Aí cabe essa sua interpretação que eles acham que eles não se identificam com o Bolsonaro porque eles são de direita mais bonzinhos. Uma direita mais boazinha, exatamente. O que não é verdade. Porque o fato da pessoa botar uma cara de bonzinho não quer dizer nada. Ele pode ser um tigre por detrás daquela aparência. Inclusive, é melhor você não parecer ser o que é, porque aí você pega o seu inimigo despercebido, né? Exatamente. O Bolsonaro, ele até exagera no papel dele, porque isso daí traz para ele um rendimento político. Ele atrai toda uma parcela de pessoas que estão muito insatisfeitas e que não são naturalmente de esquerda, mas são pessoas insatisfeitas e revoltadas. Então, ele expressa um pouco essa revolta. Ele é inimigo do STF, ele é inimigo da Globo, ele é inimigo de tudo que parece ser o poder, né? Então, ele exagera nisso daí. Mas digamos assim, é um estilo de fazer política. E é só narrativa, né? Porque ele teve a oportunidade de instalar a CPI do Lava Toga, mas pediu para o filho dele melar. Então, de fora para dentro, não, de dentro para... Da boca para fora, na verdade, é isso que eu quero falar, ele é o inimigo do establishment. Agora, internamente, ele baixa a cabeça para o establishment e tenta construir forças ali dentro. Tanto que, por exemplo, nessa declaração que ele fez, né, pela televisão, não sei se foi televisão, eu vi gravado na rede social. Ele falou assim, mas o PC está sendo caçado porque chamou o Alexandre Moraes de skinhead de toga, mas de mim já falaram coisa muito pior do que isso. Isso daí, se ele quisesse agir contra o STF, ele poderia agir sobre essa linha. Como assim? Não pode atacar uma pessoa pública. Eu sou atacado, não falo nada, não persegui ninguém. Quer dizer, ele até perseguiu uma outra pessoa aí, mas... Teve uma mulher que foi presa porque xingou ele, né? Mas foi solta logo em seguida. Então, mas ele, por exemplo, ele poderia perseguir um monte de gente se fosse por isso, né? Com certeza. Ele poderia usar isso daí contra o STF. É que a briga tem regras, é limitada, não pode ultrapassar um determinado limite. Que é uma coisa que muita gente não percebe, né? Tem gente que fala assim, o Bolsonaro está para dar um golpe de Estado, o STF está impedindo. Não é nada disso, isso aí é uma briga de compadre. Eles brigam para criar notícias, fatos, para movimentar o cenário político, mas internamente tem aquilo que você falou, tem aonde pode ir. Não mexe com isso não, porque isso é fora da linha. Se você mexer nisso aí, a briga é séria. A briga é séria, exatamente.
Você vê, por exemplo, o que é que o STF fez? Tirou do ar aí meia dúzia de caras do bolsonarismo, estavam nas redes sociais, aprovou uma lei que proíbe o disparo em massa, que é uma lei também meio absurda. Total. O Bolsonaro não tem meios de contornar tudo isso daí? Quais seriam os meios dele contornar? Por exemplo, você em vez de fazer disparo em massa, você põe o pessoal para fazer disparo. Não você mesmo, você contrata um laranja. Não, você contrata aí um exército de gente para fazer isso aí. Fora que se você quiser fazer uma campanha em massa para as pessoas, você pode contratar literalmente o Google. É isso que eles vendem. Se você quiser pagar, até o vídeo aparece na frente de todos os vídeos da internet. Se for permitido, eles podem fazer isso daí. Isso é totalmente legal, todo mundo faz isso, é marketing. É que o pessoal fala o seguinte, que o truque do Bolsonaro, e de fato ele usou esse truque na eleição passada, é inventar umas notícias escabrosas e completamente fora da realidade para atacar os adversários. Tudo bem. Mas você consegue fazer isso daí. Em toda eleição acontece. Eu já vi isso daí acontecer em muitas eleições sem nenhum tipo de rede social, sem internet. É a vulga fofoca, né? Fofoca. Você põe uns caras aí para fazer isso aí. Contrata gente. E como que impede isso aí? Não tem como. Não tem. É impossível. E, na verdade, você criar um mecanismo para impedir isso é você realmente criar um mecanismo para controlar aqueles que você quer controlar. Porque todo mundo você não vai controlar. É impossível. É como o negócio do aeroporto, né? Uma vez eu estava conversando, né, com um companheiro de outro país, ele estava na fila do aeroporto. Aí eu cheguei e falei, você vê que coisa absurda, né? Aqui faz você tirar o cinto, revista toda a sua coisa e tal. É óbvio que se você for um terrorista, não é por aqui que você vai passar. É verdade. O cara vem com uma bomba e fala, vai passar debaixo do negócio. Não faz sentido. Ele vai ver o esquema de repressão e vai pensar em como burlá-lo. Como burlar. Daí esse companheiro me falou o seguinte, mas o objetivo deles não é pegar os terroristas. O objetivo deles é amedrontar os outros, para que ninguém tente nada estranho. Por exemplo, um cara que não é terrorista, mas que está desesperado, está meio louco, e decide fazer uma loucura dessa daí sem... Um homem comum. Sem planejamento. Perdeu o emprego, a mulher abandonou ele, levou os filhos, ele está desesperado, daí ele decide fazer uma loucura. Essa é a pessoa que eles querem impedir. Eles querem impedir o cidadão comum, não o terrorista. E tem um outro fator, na minha visão, que é você, pela desculpa de nós estamos protegendo você de terroristas, você valida cada vez mais uma coerção estatal autoritária em cima da população. Exatamente. O que está acontecendo agora com o STF. Um monte de gente apoia porque acha que eles estão sendo defendidos do golpe fascista, da marcha sobre Roma do Bolsonaro. Né? Sendo que não é isso que está acontecendo. Que é não é que o Bolsonaro não pudesse fazer isso daí em um determinado momento. Ele é bem capaz de fazer, mas... Não é o plano dele atual. Não é o plano atual e as condições não estão dadas. Quer dizer, vai pegar todo mundo, menos o Bolsonaro. Vai dificultar o Bolsonaro, porque é mais fácil você soltar um disparo em massa, você paga lá, pronto. Vai ter que montar um outro esquema, que eu imagino que eles já estão montando. Mas você acha que esse negócio de disparo em massa realmente foi... Sempre tem um hacker. Sempre tem alguém que descobre uma brecha no sistema. Sempre, não, sem dúvida nenhuma. Não tem como controlar a liberdade humana, de certa forma. Você pode tentar, mas... Tipo, a gente tem leis contra assassinato, por exemplo. Não quer dizer que os assassinatos não acontecem. Inclusive, no Brasil acontecem mais de 50 mil assassinatos por ano. E uma boa parte fica impune. Ninguém descobre quem assassinou quem. A maior parte, né? Pelo que eu ouvi falar. Então, dentro da... Não estou falando que a gente não deveria ter leis contra assassinato, claro. Mas dentro da liberdade de expressão, que não é assassinato, opinião não é assassinato, né? Você criar um aparato para tentar coibir opiniões que você não gosta, você não vai proibir, porque as opiniões elas vão continuar, mas ela funciona como um tiro de sniper. Você não pega todo mundo, mas você pega aquele que você quer pegar. Que no caso está sendo o PCO aqui. É. E fui eu no passado também. Se tiver uma pessoa que você queira anular com esse expediente, você vai anular. E a esquerda... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch.
para não perder nada. Segue a gente lá.